Isso aí, né, gente? O debate é legal, boa reflexão. E realmente a gente só faz sentido a gente falar sobre valores, sobre ética, sobre moral, se a gente entender como aplicar isso no nosso contexto, como é que isso funciona, como é que a gente pode, a partir do entendimento dessa questão e da moral funcionando dentro do contexto social, para poder transformar a nossa mente, para poder enfrentar esse negócio, para poder bater de frente, né, pastor? Porque senão fica um discurso assim, que não passa do discurso, tudo aquilo que a gente já falou anteriormente. Então, dados de realidade, crescimento maravilhoso da população evangélica no Brasil, valores dessa sociedade aí transformados com aquele sentimento horroroso de que eles estão sendo perdidos. Isso significa que parece que os valores estão sendo deteriorados. O que está acontecendo? Pode começar, pastor. Eu tenho analisado esse fenômeno e até o IBGE publicou uma matéria muito interessante sobre o crescimento dos evangélicos. É uma coisa assim interessantíssima. Quando cita do crescimento das denominações que mais crescem do Brasil e as que menos crescem, obviamente as históricas, eu pertenço à denominação histórica, o pastor também pertence, o pastor Paulo, e as que mais crescem, os movimentos mais modernos agora, para não citar nomes, fala do tempo que um cristão passa nessas igrejas, cerca de 1 ano no máximo. E nas igrejas históricas passam de 10 anos na média. Fala também da profundidade da pregação que é feita hoje. Então, é uma pregação tão superficial que as pessoas entram e saem. Mas esses números engrossam a estatística do IBGE. Creio que nós somos um grande exército, mais de 30 milhões de pessoas. Mas o que esse exército tem representado para a nossa sociedade, questão de mudança de pensamento, comportamento, eu creio que tem sido muito insignificante perto do que o povo de Deus já fez no passado com um número muito menor. Porque hoje você vê um grupo, 30 milhões, já existe o termo de crentes não praticantes. Verdade. Isso é uma vergonha para o Evangelho. Quando nós pensamos que nós somos 30 milhões, em que tem pessoas que se dizem evangélicos e bebem, que se dizem evangélicos e fazem filmes eróticos, que se dizem evangélicos e são corruptos, que se dizem evangélicos e se prostituem, eu me sinto enojado. Prefiro ser chamado de um protestante convicto a me encurvar ante uma sociedade que tem dobrado os nossos conceitos. Daí, quanto mais a sociedade consegue dobrar a igreja, que deveria ser o referencial para ela, ela começa a relativizar as nossas verdades. Aí nós vemos uma sociedade que mata com tanta facilidade. Dentro dos nossos preceitos, só Deus dá a vida e só Deus tira a vida. Como a sociedade não tem os princípios bíblicos e nós não somos referência mais para essa sociedade, a sociedade mata com tanta banalidade. A vida é tirada com tanta banalidade. Mas eu me coloco como pastor e digo que assumo parte dessa responsabilidade por esse desvario por onde a igreja tem trilhado. Porque eu tenho que ser uma voz de oposição, ainda que a minha voz seja dissonante com as outras. Mas quando o Senhor me chama a pastorear, Ele não me chama a concordar. Ele me chama a divergir com o mundo e dar minha alerta. Quando o mundo começar a te elogiar, acenda uma luz de reflexão na sua cabeça, que você não está mais me agradando. Essa questão da transitoriedade ou não fixação, né, de muitas pessoas que aceitam Jesus em determinada instituição religiosa, é também aquilo, um pouco do que vocês já colocaram, porque as pessoas elas não estão muito preocupadas, às vezes, em querer aprender a palavra de Deus, em querer entender essa palavra de Deus. Elas querem ouvir algo que as satisfaça. Lhe seja agradável. Né? Lhe seja agradável. E se não é, ela vai mudar nós de igreja, estamos permitindo ela não permanece, né? ser moldados pelo que vem de fora, entendeu? Então, se eu pregar uma mensagem que seja rígida, é igual dizer a palavra de Deus, quem vai poder suportar? Entendeu? Muitos vão pegar e sumir, desaparecer. Então, a igreja está se moldando muito conforme o mundo. O mundo hoje gira em torno do você possuir as coisas. Então, tanto faz, se para eu poder possuir, veja se não exatamente está acontecendo isso. Eu tiro a vida de uma criança, eu tiro a vida de um chefe de família, o importante é eu ter. E o que é a mensagem da igreja que está crescendo hoje, muitas igrejas? Você tem que ter. É a prosperidade, e isso, o fim principal é a prosperidade para aqui.
Entendeu? Então, boa parte essas igrejas estão exatamente crescendo por causa disso, uma boa parte. Então, são crentes, às vezes, que não sabem responder à razão da sua fé. Eu li há pouco tempo um adesivo no carro que eu achei muito interessante. Eu prefiro subir quadrado a descer redondo. Né? Então, com esses valores e não aceitando isso, não permitindo. E já percebe o que acontece numa sociedade que ela vai se tornando muito liberal. Depois vem um período de ditadura. Pastor, só antes do seu comentário, duas coisinhas. Eu também li um adesivo ontem que eu achei muito interessante, que dizia assim, né? Era uma reflexão sobre felicidade, que dizia assim: ter é mero prazer, ser é poder encontrar a felicidade, né? Achei bacana, eu achei muito bacana bom, sobre legal. Isso. E antes de lhe entregar a palavra, também uma colocação de que também eu tenho uma percepção de que há, no contexto atual da sociedade, uma busca de se fazer, de se transformar os conceitos cristãos em conceitos ultrapassados, conceitos de perseguição, conceitos de desatualização e para que esses conceitos eles sejam derrubados e se traga à tona conceitos de uma sociedade mais moderna, mais permissiva, e muitas vezes nos falta visão espiritual para encará-los e para perceber que é assim que o inimigo das nossas almas vai ter uma influência maior nesse mundo e transformar esses valores. Desculpa, pastor. Pois é, essa desconstrução dos valores da igreja, né, essa descaracterização desses conceitos, ela tem uma motivação que eu acho que começa na própria igreja. É preciso que a nossa fé ela tenha sentido. Uhum. Então, para a gente dizer isto é pecado, a gente tinha que parar com esta ideia de tratar pecado como alguma coisa que Deus abomine, que deixa Deus muito irado, e não como um conselho de amor de Deus que está preocupado, na verdade, com a felicidade do homem. Concordo. Se as pessoas continuarem vendo a igreja tratar os temas da sua existência a partir de conceitos dogmáticos e absolutos, sem que faça sentido para elas, quando eu falo de sexualidade para os jovens, não cabe mais o discurso da culpa. É preciso levá-los a entender que Deus está preocupado com a saúde emocional, psicológica, física, em todos os aspectos da sua existência, e que o pecado é tudo que vai contribuir para a deterioração dessa saúde, desta formação. Amanhã, tudo isto terá efeitos e consequências. O problema é que nós somos dogmáticos, quando todo princípio do Evangelho tem a ver com a vida das pessoas, tem a ver com alguma coisa um amor de Deus que quer que o homem seja feliz. Uhum. Se a gente ficar neste discurso, que parece um discurso autoritário e dogmático, na verdade as pessoas vão continuar olhando para nós e dizendo, olha, o que você está dizendo só tem a ver com a sua religião, não tem a ver com a minha vida, porque parece isso mesmo, que a gente tem um discurso religioso que não dialoga com a vida, quando a nossa fé é uma fé para ser vivida. Aí, me lembrei agora há pouco, coisa que eu ia até falar, mas acabei esquecendo, mas lembrei de novo. Há um tempo atrás, um líder, né, o criador de uma denominação, eu não posso julgar se é evangélica ou não, mas dizem que né, milhões de seguidores, de pessoas dentro do nosso Brasil e fora dela também, ele fazendo um discurso inflamado, um bom tempo, ele defendendo o aborto. Então, se esse líder defende esse aborto, qualquer pessoa jogar no YouTube lá, um líder evangélico, não vou falar o nome, né? Mas todo mundo já pode imaginar também. Se ele, que é um grande líder evangélico, defende uma das coisas que eu acho que é uma coisa abominável, obrigado pela palavra, por que eu não posso relativizar tudo também? Claro. Entendeu? Então, olha como é que a gente vai quebrando conceitos. E aí vai se defender isso por então conta da liberdade da pessoa, ter autonomia sobre seu corpo, etc. Abominável. Hoje, eu acho que nós estamos perdendo, assim, uma grande oportunidade de voltarmos ao início de tudo. Eu gosto muito de ver a história a partir da Europa, da Idade Média. Os conceitos estabelecidos pelos reformadores influenciou toda uma sociedade europeia, e depois a América do Norte vem descendo,
E foram homens que simplesmente pregavam o que viviam. Não era desassociado uma coisa da outra. Hoje nós estamos precisando, são de homens que não falem isso que você falou, que tente relativizar conceitos que a Bíblia não relativiza jamais. Homens que vão pregar o que o mundo quer ouvir. Nós devemos ser vozes dissonantes do mundo. O mundo quer ouvir que nós somos a favor do aborto, nós devemos pregar duramente contra o aborto, para que eles saibam que nós temos uma posição concreta com relação a esses temas. Gosto muito daquela passagem de Gênesis, quando Deus diz a Abraão assim, Ló decide para Sodoma, que era uma terra muito bonita, vistosa, e Deus disse para Abraão, Abraão, se ele for para lá, você vai para o outro lado. E Abraão, tudo bem. E Deus diz a Abraão assim, Abraão meio cabisbaixo, fala assim, sai da tua tenda e olha as estrelas, a areia do mar, a tua descendência será assim, reis se curvarão a essa palavra, a tua semente. Mas ele diz, no finalzinho, a palavra que mais me chama a atenção, sê tu perfeito. Aí, hoje, a palavra perfeição para a nossa sociedade não existe. Não há ninguém perfeito. Então, não há uma busca nem do acerto. Já que ninguém é perfeito, por que eu vou buscar acertar? E isso incorporou a nossa igreja também. Quando nós cobramos que o crente deve andar de maneira perfeita diante de Deus, eu ia dizer, mas eu não sou perfeito, só Deus é perfeito. Mas a busca da perfeição nos leva a ter uma vida mais elevada. Sem dúvida. Nos leva a ter uma vida de busca à santidade, ainda que não a alcancemos. Mas é o nosso padrão, é a nossa meta. Então, como eu não sou perfeito, eu não quero nem buscar. Então, nós vivemos um evangelho fraco, uma igreja fraca, por uma sociedade fraca, uma sociedade que vem se degenerando. Porque nós perdemos. Por que Deus disse, Abraão, sê tu perfeito? Pelo menos busque a perfeição. Ainda que eu não alcance, mas eu tenho que buscar ser melhor. Eu não posso estar envolvido nessa sociedade como se eu fosse pertencente a ela. Eu sou peregrino em terra estranha. Eu não posso pensar que aqui é o meu destino final. Eu tenho que colaborar para melhorar essa sociedade. E essa mesma palavra de Deus, ela nos ensina, né? Falando de perfeição, e o Senhor Jesus, ele nos diz, sede santos, porque eu sou santo. Né? Eu também acredito que é possível ser santo. E a santidade tem tudo a ver com valores, né? Valores morais de qualquer sociedade. Para mim, santidade não é um estado de ser, é uma busca. Constante. É um processo que a gente vai estar o tempo todo em movimento. Somos humanos, mas com certeza podemos ser santos, podemos ter valores. Valores morais fortes, pautados na palavra de Deus. Eu já vou para o nosso último intervalo e volto só para as nossas considerações finais. Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra